Cada dia mais precisamos desenvolver apps de qualidade e em tempo rápido. E desenvolver funcionalidades do zero, que são corriqueiras nos aplicativos, não é uma opção. Então, para isso, temos bibliotecas e ferramentas que nos facilitam esse trabalho e nos faz ganhar muito tempo. Então, reuni aqui nesse vídeo 5 bibliotecas que praticamente utilizo em todo o projeto e que me fazem entregar aplicativos de qualidade e ganhar muito tempo no desenvolvimento. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Catapulta. Sou o Pablo Henrique, especialista mobile aqui na Fly, educador e community manager no Catapulta. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês 5 das principais ferramentas e bibliotecas que eu sempre utilizo no desenvolvimento com React Native. E muitas das vezes essas bibliotecas já me ajudaram muito a ganhar muito tempo e entregar um trabalho melhor sem que eu precisasse fazer tudo do zero. Então não sai daí, já pega o seu café, a sua água e bora comigo pro conteúdo. Bom, a primeira biblioteca que eu quero apresentar para vocês é o Native Base, tá? Essa biblioteca ela é muito bacana em questões de componentes, então eu utilizo ela para criar toda a interface do meu aplicativo, porque ela já traz uma gama de componentes pronto e muito customizáveis, então a gente consegue colocar toda a nossa paleta de cores, estilizar, fazer bem bonitinho e bacana com ela e de forma rápida, tá? Então, se a gente entrar aí nativebase.io, a gente entra aqui no site, tá? Então, ela funciona tanto para React e React Native, então eu vou mostrar ela aqui no React Native. Se a gente entrar aqui na Docs, ela tem toda como a gente faz a implementação, todo o tutorial aqui e também algumas informações a mais, tá bom? Então aqui ó, a gente tem aqui ó, o Style Guide, um playground para a gente brincar, como a gente trabalhar com temas aqui dentro. E aqui na lateral a gente vê todos os componentes e todos os recursos que ele oferece para a gente, tá? Em questão a layout, formulários, visualização de dados, feedbacks, tipografia, entre outras coisas, tá? Então eu já deixei um projetinho aqui rodando, tá? Um projetinho bem simples que eu fiz aqui, já utilizando todo o Native Base. Então aqui eu tenho toda a estilização, usando animação, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. É bem bacana da gente utilizar e muito fácil. Então basta a gente instalar a biblioteca e aqui por volta do meu app, ou seja, do meu arquivo principal da minha aplicação, eu coloco esse Native Base Provider, onde ele vai prover toda a parte de tema, estilização para a minha aplicação. E daí basta eu sair utilizando toda a parte de estilização. Então, se eu entrar aqui na minha home, que é essa página principal, a gente tem aqui alguns componentes, por exemplo, o Center, que ele vai centralizar todo o conteúdo da nossa página, box, alinhamento horizontal, vertical, tá? A heading. Então, tudo isso aqui já é componente do Native Base, que eu estou importando aqui. Então, é muito simples da gente utilizar e facilita muito para a gente criar layout sem ter que ficar criando componentes na mão toda hora, tá? Então, essa é uma das ferramentas que eu sempre utilizo e que me faz ganhar muito tempo na criação do layout da minha aplicação. Outra biblioteca que eu utilizo bastante aqui também é o React Navigation, tá? Esse aqui é um primordial para a gente conseguir desenvolver aplicações, né? Porque toda aplicação nossa, ela nunca vai ter uma página só. Então, a gente vai depender ali de uma navegação. Então, o React Navigation traz tudo isso para a gente e trazendo toda a estilização, tanto para o iOS quanto para o Android ali, bonitinho conforme a plataforma, tá? Então, vocês podem entrar em reactnavigation.org e aqui tem toda a documentação também. Então aqui ele vai falar como a gente faz a instalação, como utiliza com o Expo, com o React Native CLI, o que a gente precisa, como instalar. Então ela é bem tranquila também, como a gente fazer a primeira navegação aqui, tá? Então ele tem alguns tipos de navegação, que é a stack, que é aquela navegação padrão, que é o que eu estou utilizando aqui no app, que é o menuzinho aqui, se eu ir para outra página vai aparecer o botãozinho voltar. Então, a implementação dele é muito tranquila também. Ele tem aqui como a gente navegar entre as telas, né? Então, ele já está funcionando também para a web, em questão de teste, mas a gente vai ver aqui no mobile, React Native, tá? Então, tá muito legal. A gente tem também alguns outros tipos de navegação, né? Navegação com drawer, que é aquele menuzinho lateral que a gente tem na aplicação, né? Então, tem tudo aqui na documentação também. Então, é uma ferramenta muito bacana e muito útil, tá? É impossível, eu acho que até hoje, nenhum projeto eu não utilizei o React Navigation. Tá? Então, eu tenho aqui a implementação dele em Navigation, tá? Basta eu ter aqui um container dele, que ele já vem lá de React Native.
E daí eu coloco aqui o meu Stack Navigator, tá? Que é um tipo de navegação, como eu disse, a gente tem por tabs, por Draw Navigation, que é aquela navegação lateral, por tabs aquelas tabzinhas que ficam aqui embaixo. Então ele já cria toda a parte visual pra gente, a gente consegue customizar cores, customizar o título, entre outras coisas, tá? Então aqui eu tenho uma página só por enquanto, então caso eu fosse crescendo a minha aplicação, eu ia criando mais telas, e aí daí eu só vou navegando entre as telas que eu vou criando aqui, tá? Então é basicamente isso que o Navigation faz. Ele é bem tranquilo também da gente implementar e utilizar na nossa aplicação. Outra biblioteca também primordial que não dá para fazer aplicações sem quando a gente fala em ter que requisitar dados de API, de dados externos, é o Axis, tá? Então, o Axis é uma ferramenta também muito massa, que é para a gente conseguir fazer requisições a um serviço externo. Vamos pensar que, por exemplo, a nossa aplicação, ela precisa consultar um dados que vem de uma API, por exemplo, de um CEP, de um dado de um cliente, né? Então, tudo isso o Axis vai fazer para a gente e de forma muito eficaz, que ele traz muito recurso. Então, a documentação dele é muito boa também, vocês podem entrar, dar uma olhadinha aí, é bem bacana, tá? Então, aqui na minha aplicação, ela é uma aplicação que consulta dado de uma API, pegando o valor do Bitcoin atual, tá? Então, o que que eu faço? Eu simplesmente aqui em Service, eu instancio o Axios, tá? Então, eu importo ele aqui, instancio ele aqui, e daí eu exporto. Então, ou seja, aqui nesse base URL, toda vez que eu precisar bater nessa URL do mercado Bitcoin para pegar os dados do Bitcoin, eu já vou ter essa URL ali pré-formatada, tá? Então, fica muito fácil aqui de eu só reutilizar ela em toda a minha aplicação. Então, aqui na minha página, o que que eu estou fazendo aqui na minha home? Eu simplesmente estou entrando aqui e estou lá na minha API fazendo um GET, tá? Então, ele tem todos os métodos HTTP aqui para a gente utilizar, post, path, delete, tá? No caso aqui é o GET. E aqui eu passo a minha sub-URL, ou seja, o meu recurso que eu estou consultando daquela URL. Ou seja, ele já vai concatenar com a minha base URL aqui. Então, é bem bacana que a gente não precisa ficar mudando, colocando toda a URL aqui, né? Então, vamos supor que o mercado Bitcoin amanhã mude a URL da API. Aí eu vou ter que sair em todas as páginas mudando. Não. Com o Axis eu posso instanciar e mudar em um lugar só. Então, isso é bem bacana dele. Tá? E ele vai trazer aqui para mim todo o retorno, tá? Então, o Axis ele é bem completo, ele tem muitas outras opções. Eu tenho até outro vídeo aqui no canal mostrando como a gente utilizar o Axis mais a fundo, tá? Recomendo vocês darem uma olhadinha depois. Mas aqui eu tenho uma implementação bem simples trazendo aqui para vocês, tá bom? Bom, e aí? O que tá achando aí das ferramentas e bibliotecas? Bacana, né? Mas, antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês já deixarem o like aqui nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para dar aquela força e cada vez mais o canal crescer. Então, galera, vamos lá, bora continuar. E uma ferramenta que eu utilizo bastante também para debugar a minha aplicação, o Flipper. O Flipper é uma ferramenta que ele traz várias ferramentas dentro dele que a gente consegue ver algumas coisas da nossa aplicação. Por exemplo, aqui eu consigo ver a parte de layout, como que está sendo organizado o meu layout, quais os componentes que eu tenho. Então, olha só, é bem, para quem já mexeu aí com web, é bem parecido lá com o Inspector do nosso navegador, olha que legal. Então, a gente vê aqui a nossa tela, o que tem dentro dela, os estados que está aqui dentro desse componente, as propriedades que estão sendo passadas. Então, tá vendo a animação que está rolando aqui, o meu React Text View. Então, tudo isso a gente consegue ver aqui pelo Flipper. Outra coisa bacana, a gente consegue ver as requisições que está sendo feita na nossa aplicação. Então, aqui, ó, toda vez que eu bato lá na API, o que eu estou requisitando, o método, qual que foi o retorno, se deu sucesso, se não deu, o que ele retornou para mim, olha só que bacana. Então, tudo isso aqui a gente consegue também debugar a nossa aplicação. Ele tem muitas outras coisas, logs, então todos os logs da nossa aplicação, se deu um crash reporter, né, do nosso mobile também, todos os logs do nosso device, tanto ele se for um emulador, como se for como um device físico também, a gente consegue ver tudo por aqui também. Ele já tem suporte ao Harvest Debugger do React Native, então é uma ferramenta muito útil e indispensável para a gente utilizar. Então ele tem integração também com o Redux para quem utiliza e entre outras coisas. Até mesmo a parte de navegação aqui ainda está indisponível para mim, mas dá para a gente configurar certinho. A gente tem que fazer algumas configurações dependendo da biblioteca. Então é muito bacana, a gente consegue ver CPU e daí vai. Então, é uma ferramenta bem completa e útil para a gente debugar a nossa aplicação e, eventualmente, corrigir alguns probleminhas que pode estar acontecendo.
E por último, mas não menos importante, uma ferramenta que eu utilizo bastante é o Lottie. Tá? O Lottie Files são animações que a gente consegue colocar na nossa aplicação. E ele é muito simples, ele tem até um site onde a gente consegue pegar as animações, que é o Lottie Files. A gente pode entrar aqui, fazer o nosso cadastro e buscar animações. Então, por exemplo, eu peguei aqui o Bitcoin e daí aqui ele vai trazer para mim todas as animações que tem disponível. Então é muito bacana as animações que tem aqui, elas são bem legais a gente utilizar, basta a gente escolher uma, vir aqui e baixar ela. Então foi essa aqui que eu peguei. Então você pode vir aqui, download e baixar esse Lottie JSON, tá? Então a partir desse JSON que ele for baixar, que é o que eu tenho aqui no meu projeto, eu vim aqui, ó, Assets Animations, eu tenho aqui ó, um JSON, tá? Que é o que ele baixou lá, tá? Não, a gente não precisa entender o que está acontecendo aqui. E daí eu simplesmente importo ele aqui no meu arquivo, né? Eu tenho que instalar o Lottie React Native, tá? Que é um pacote. E daí basta eu passar para ele qual animação que eu quero renderizar. No caso, eu estou fazendo uma validação, que é, enquanto os meus dados está carregando na minha aplicação, ele vai mostrar uma. Depois que ele carregar, ele vai mostrar outra. Então aqui eu até coloquei um timeout, ó, para assim que a minha API retornar, aí sim eu mudo para que foi carregado, né? Que ele não está sendo carregado mais. E daí, por exemplo, se eu recarregar ela aqui, olha lá, e tem uma animaçãozinha aqui, enquanto ele está buscando os dados da API, e depois que ele retorna, eu exibo a outra animação. Então basta eu importar aqui na minha página o Lottie, colocar o source, que é qual a animação que eu quero. Eu coloquei autoplay para ele iniciar automaticamente, mas a gente consegue também startar uma animação de acordo com alguma ação do usuário ou algo assim. O jeito que eu quero que ela seja exibida. É bem bacana essa ferramenta, tá? Ela é toda tipada também com TypeScript. Então é muito simples de utilizar e fica muito legal nas nossas aplicações com animação também. Então basicamente é isso, tá? Essas são as ferramentas que eu mais utilizo hoje no meu dia a dia com o React Native. Claro que tem muitas outras, mas essas são as mais corriqueiras aí e que fazem total diferença para a gente ganhar tempo em desenvolvimento e produção e entregar um produto de qualidade. Então, galera, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe aí nos comentários abaixo o que acharam, opiniões e também se vocês utilizam alguma outra biblioteca ou ferramenta interessante, deixa aí, quem sabe a gente traga aqui no canal também, tá? Ah, e caso você queira saber mais de cada um desses itens que eu falei aqui, a gente tem vídeo mais detalhado de cada um deles, de como a gente implementa, como a gente utiliza, com mais detalhes, beleza? Então tá aqui na descrição do vídeo também, vocês podem conferir, caso tenham curiosidade de conhecer mais a cada uma dessas bibliotecas e ferramentas que eu apresentei aqui. Então lembrando, mais uma vez, deixa o like aí também para dar aquela força pra gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações de conteúdos que tá saindo aqui no canal, que tá sendo muito bacana. E já deixo o convite também para vocês conhecerem o nosso plano Essential do Catapulta. Então, vou deixar aqui no link também da descrição nossa formação React Native na veia, onde a gente ensina do zero tudo que a gente tem de experiência com desenvolvimento mobile em um curso completo, desde o início do projeto até o deploy, a entrega para a loja. Então, entra lá, confere nossos planos, nossas mentorias também. Então, temos muito conteúdo bacana, galera. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.